Bom dia, tudo bem? Fala bom dia aí. Tudo bem? Sim ou não? Calma aí, rapidinho. Pode ligar, Rodrigo. Bom, o tema da palavra dessa manhã é... Hard Mode On. E para isso a gente vai abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 17 a 22. Êxodo 13, 17 a 22. Então, gaste aí uns 2, 3 minutos lendo, depois a gente vai fazer uma reflexão sobre essa passagem e o que Deus quer nos falar nessa manhã, tá? Êxodo 13, 17 a 22. Pois bem, Êxodo 13, 17 a 22 nos diz assim, ó. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre metamorfose, né? O que é a metamorfose? Se você for direto no grego, se você for ver a raiz das palavras, quer dizer a transformação da forma. E qual é o maior exemplo de metamorfose que a gente conhece? É a da borboleta. Existem 4 fases na metamorfose da borboleta. Presta atenção, você que vai prestar FUVEST, vai cair na FUVEST. Se você errar, você não vai passar em medicina. 4 fases. A primeira é o ovo. É o ovo, que é colocado num lugar seguro, obviamente. A fase do ovo dura de 10 a 15 dias. E depois da fase do ovo é a fase da lagarta, ou da larva, aquele bicho feio, nojento. E essa é a fase mais comprida, geralmente dura meses. Dizem que ela dura de 1 a 8 meses. E por que ela dura tanto? Porque é a época que a lagarta tem que se alimentar, armazenar comida, armazenar energia. Para quê? Porque quando acaba esses meses de preparo de lagarta, ela entra num estado chamado crisálida, ou pupa, que é o casulo, que ela fica dentro do casulo. E quando ela entra no casulo, ela se alimenta, ela se sustenta com aquilo que ela juntou durante esses meses, quando ela estava em forma de lagarta. O casulo dura durante mais ou menos umas 3 semanas. E quando está na hora da borboleta sair, o que ela faz?
As asas da borboleta, elas estão guardadas num compartimento especial aqui. Elas não ficam soltas dentro do casulo. O que a borboleta faz? Ela contrai o seu tórax e ela manda o sangue para esse compartimento e rompe o compartimento para as asas saírem. E quando as asas saem, ela rompe o casulo. E quando rompe o casulo, aquela linda borboleta sai voando. Mas sabe, se não é a própria borboleta usando as suas próprias asas que rompe o casulo, ela não consegue voar. Sabe por quê? Porque é a dificuldade que a borboleta tem de romper o seu casulo usando as suas asas, que ao mesmo tempo dá a liberdade, mas ao mesmo tempo fortalece as suas asas para que ela possa voar. Ou seja, se alguém rompe o casulo para ela, ela não tem o estímulo, ela não tem as asas fortalecidas, então ela não consegue voar. E por mais que ela seja uma borboleta agora, por mais que ela tenha asas, as asas são inúteis. Ela é como se fosse a lagarta, que tem que viver rastejando pelo chão, andando pelo chão, mesmo sendo dotada de asas. E o que promove essa capacidade dela voar é a dificuldade. A dificuldade que ela encontra de romper o casulo. E você já se perguntou e você já pensou, sabe, se Deus é tão bom, e se Deus é tão amoroso, e se Deus ele é tão misericordioso, por que a gente enfrenta tantas dificuldades e tantos problemas em nossas vidas? Será que Deus não podia nos dar uma vida bem tranquila? Sabe, tranquilo na educação, a gente já nasce sabendo, a gente já nasce rico, a gente não tem problema nenhum, a gente pode viver a nossa vida sentado embaixo da nossa figueira e aproveitar a vida, só curtir a vida. Será que Deus não podia tirar todos os problemas da nossa frente? Deus não podia tirar todas as doenças da nossa frente? Poderia. Deus poderia, Deus é poderoso para fazer tudo isso, mas Ele não o faz. E por que Deus não o faz? E o texto que a gente lê hoje vai falar um pouco disso. O povo de Israel está na iminência de sair do Egito. Eles já viram Moisés, Deus operando as 10 pragas. O faraó já deixou o povo sair. O povo egípcio também quer que os israelitas vão embora. Então tudo que os israelitas pedem para os egípcios, eles dão. Eles estão na iminência, na porta, eles estão na porta para sair. Estão lá, depois de 400 anos como escravos, eles estão lá para sair. E o que a Bíblia nos diz é que quando eles estão para sair, Deus faz um negócio e Deus diz, olha, existe um caminho mais curto, a rota dos filisteus. Mas não vai ser esse caminho que eles vão. Eles vão ter que dar a volta pelo deserto. Põe um slide aí. Eles estavam aqui, no Egito. E essa rota dos filisteus, direto, bum! Eles podiam ir direto para Canaã. Só que Deus faz o povo fazer aquela volta. Deus, deliberadamente, porque Ele quis, Ele escolhe um caminho mais longo, talvez um caminho mais difícil, um caminho mais perigoso para o seu povo atravessar e andar, e chegar na terra prometida. E por mais que isso pareça ser muito louco e muito insensato, fazer o seu povo andar no deserto, fazer mais de milhões de pessoas andarem no deserto para chegar na terra prometida, não é um castigo de Deus agora, nesse momento. Mas é a demonstração do amor, da misericórdia, da graça e do cuidado de Deus pelos israelitas. E a Bíblia vai nos dizer que Deus tem um propósito. Deus, Ele não é um cara sacana, desculpa a palavra. Deus não é um cara que gosta de ver o seu povo sofrer, é por isso que Ele traz dificuldades. Deus não é uma pessoa sádica que quer que o povo fique sofrendo, andando nesse deserto.
Mas Deus tem um propósito em fazer o seu povo atravessar essas dificuldades, em fazer o seu povo passar pelo deserto e não ir direto lá por cima, que é muito mais fácil. E qual é o propósito? Que a Bíblia continua nos dizendo é que Deus fala, se esse pessoal pegar a rota mais fácil, eles vão ter uma guerra logo de cara. Eles vão sair do Egito e já vão ter uma guerra logo de cara. E talvez quando eles se depararem com a guerra, se eles se depararem com os inimigos, eles vão se arrepender de ter saído do Egito. Eles vão se arrepender de ter me seguido. E eles vão querer voltar. Eles vão querer voltar. E por mais que a Bíblia nos disse que os israelitas saíram preparados para a guerra, eles não estavam prontos. Porque afinal eles eram escravos. Agora, se você fosse um rei, e você tivesse um número gigantesco de escravos, você tornaria esses escravos soldados? Jamais. Porque um dia os escravos iam poder se revoltar e tomar o controle. Então os israelitas, durante 400 anos, foram escravos e só escravos. E por mais que eles tenham saído se preparar para a guerra, eles não estavam prontos. E o que Deus faz nesse caminho de peregrinação pelo deserto é prepará-los para a guerra. E você vai ver isso, e quando você continua lendo o Êxodo, você vai ver as milhares e milhões de guerras que eles enfrentaram. Esse é o preparo de Deus. Deus tem um propósito para a dificuldade que Ele pôs para o povo israelita ao sair do Egito. Mas sabe, a gente é meio assim que nem esse pessoal. A gente não quer saber de dificuldades. Quando a gente ouve falar de alguma coisa complicada e difícil, a gente logo perde o interesse, a gente não quer saber. Sempre que surge um problema na nossa frente, alguma dificuldade, a nossa tendência é sair pela tangente, pegar algo mais fácil, algo mais prático. E não que isso seja totalmente errado. Você não tem que complicar a sua vida, não é isso que eu estou falando. Mas e se na dificuldade, e se naquele desafio, Deus tem algo para te falar, e Deus tem algo para te mostrar, e se Deus tem um propósito nesse desafio? E que nem eu falei semana passada, o desafio, sei lá, a dificuldade, pode ser aquele limite onde você bate e volta. E se Deus diz, olha, é preciso passar a dificuldade para poder avançar. E a gente tem pavor de dificuldade. A gente tem pavor de coisas complicadas em nossas vidas. A gente tem pavor em passar maus momentos. Mas isso não é culpa nossa? Talvez não. Talvez é por causa da sociedade que você vive, da cultura, do entorno em que nós vivemos hoje, de um mundo hedonista que quer saber só de prazeres, de um mundo individualista que só se interessa pelo seu próprio bem-estar, onde sofrimentos e dificuldades não têm espaço. Não tem espaço. Mas sabe, você querer sempre viver no easy mode, sabe, na versão mais simples e mais fácil da sua vida, ela não te prepara para nada. Ela não te prepara para os desafios da vida. Ela não te prepara para você tomar decisões importantes. 9 hoje estão aí para prestar vestibular. E as pessoas dizem, olha, é a decisão da sua vida. Será que é? Você consegue definir o que você quer fazer agora? É isso que eu vou fazer para o resto da minha vida? A gente nunca foi obrigado a definir nada, a decidir nada. Nós somos uma geração de super protegidos. Nós somos super protegidos. E quando a dificuldade vem, a nossa primeira reação é, eu que não vou fazer isso. Quando a dificuldade vem, a gente sai andando. E tantas vezes a gente culpa o próprio Deus pelas dificuldades. A gente olha para a dificuldade como se fosse um castigo de Deus. A gente olha para as dificuldades, os problemas da nossa vida, como se fosse uma punição que Deus nos dá. E a gente não consegue ver o outro lado, que a dificuldade, o problema, o desafio, é a maneira que Deus encontra de nos fazer amadurecer, crescer.
Mas sabe, as tribulações, os problemas são importantes na nossa vida. Elas têm um valor. E por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12:12, põe aí, Rodrigo, para de ver Insta. As tribulações, os problemas têm sim um valor em nossas vidas. Elas nos fazem crescer, elas nos fazem amadurecer como pessoa, como cristão. Por quê? Porque Paulo nos diz assim, não só isso, essa é do anterior, mas essa parte, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas dificuldades, nos problemas, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, Deus usa a dificuldade para nos provar, para nos criar em nós perseverança, para nos aprovar o caráter. O que é ter o caráter aprovado? Próximo slide, está em Deuteronômio 8:2. Deuteronômio é um livro fantástico, é uma recontagem assim, mais tranquila do Êxodo. Porque ele nos diz, o que é o caráter aprovado lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. O que é ter um caráter aprovado por Deus? É Deus te provar. Deus te prova para ver a sua real intenção de segui-lo. Porque quando tudo está bem na nossa vida, é muito fácil seguir Deus. No acampamento, onde todo mundo está com a camisa rosa do TD, é muito fácil seguir Deus. Eu quero ver no dia a dia, quando as dificuldades aparecem. Eu quero ver na sua rotina, quando a sua mãe te obriga a fazer as coisas que você não quer fazer. Quando você vai mal na escola, quando você não tem amigos. Eu quero ver você dizer que vai seguir Deus, quando tudo está errado. Porque Deus colocando dificuldades para provar o seu coração, para ver se você vai segui-lo, para ver se você vai obedecê-lo, mesmo com as dificuldades. E se você obedece, e se você cumpre, e você continua seguindo Deus em meio às dificuldades, pois bem, é um caráter aprovado. E como eu vou dizer então que a tribulação não tem valor para mim? E como vamos dizer que a dificuldade que nós tanto evitamos não tem um valor em nossas vidas? A gente não pode querer viver numa redoma de vidro, num campo de força, achando que os problemas têm que ficar fora. A gente não pode viver assim. Sabe, você ser um cristão no mundo de hoje, nesse mundo tão individualista, nesse mundo tão hedonista, nesse mundo tão triunfalista, sabe? É difícil. Você ser cristão é você viver no level hard. É você viver no modo hard, no modo difícil o tempo todo. É você viver contra as coisas, é você nadar contra a correnteza do individualismo, é você nadar contra a correnteza do hedonismo, é você nadar contra a correnteza do secularismo. É você nadar contra os padrões desse mundo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12:2 o seguinte. Tem aí? Acho que tem aí. Não tem? Você está me roubando, mano. Abra sua Bíblia em Romanos 12:2. Uma passagem bem conhecida. Romanos 12:2 nos diz assim, não se amolda ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoal, Paulo ele usa 2 verbos. Paulo diz, não se amoldem. Se você vê no original, no grego, esse não se amoldar, a conjugação que está nesse verbo não está no modo ativo, ela está numa voz média. Sabe, a ideia que nos dá de você ser amoldado é de você não fazer nada. E aquilo simplesmente vem. Aquilo simplesmente vem em você. Mas Paulo diz, mas transformem-se. No grego está num verbo imperativo, é imperativo. É uma coisa ativa que você tem que fazer. Porque se você não faz nada, se você não nada contra a correnteza, se você não vive a vida cristã no modo hard, você vai ser levado pela correnteza. Você vai ser
moldado pelos padrões desse mundo. Você vai ser moldado pelos padrões desse mundo. Você vai ser igual ao mundo e não há dificuldade. E você não vai crescer. Mas Paulo nos diz: transforme-se, algo ativo, nade contra tudo isso. Não se amolde, lute contra tudo isso. O que a sociedade e a cultura querem colocar na sua vida como se fosse normal. A gente viu o negócio da parada gay. O que aconteceu? E as pessoas ficaram revoltadas de ver um homem que é mulher, ou uma mulher que é homem, sei lá, crucificada numa cruz, andando na parada gay. E as pessoas ficam escandalizadas, e as pessoas ficam bravas. Mas como é que pode? Mas será que nós cristãos temos que nos enfurecer tanto assim? Será que Deus precisa da nossa defesa tanto assim? Porque o que aconteceu ali não foi uma ofensa direta aos cristãos. Não é isso que acontece. Mas é o mundo pedindo por ajuda. O mundo que pede por ajuda porque o mundo tem caminhado pelas suas próprias pernas para a perdição. E sabe qual é o problema? Nós cristãos estamos indo junto, caminhando junto com eles. Por quê? Porque a nossa vida de iogurte e videogame é uma expressão que se usa bastante no Amazonas. A vida de iogurte e videogame. O que é a vida de iogurte e videogame? A vida que você não faz nada. Você não precisa nem mastigar para comer. É um iogurte, você só engole. E videogame você não precisa de mais nada, você só precisa ficar do videogame. A vida de iogurte e videogame não te leva a nada. A vida de iogurte e videogame não faz você crescer, não te desafia, e você vai continuar vivendo nessa mesma bolha, querendo sair, desviar das dificuldades, querendo nadar a favor da correnteza. E Deus está colocando dificuldades na sua vida para que você possa crescer. E você precisa crescer. E você precisa enfrentar a dificuldade. E não dar as costas, e não culpar Deus e dizer: sai fora. E não isso. Mas você enfrentar a dificuldade. Por quê? Porque Deus vai te levar além. Eu tenho 3 filhas. E as 3 são lindas. Muito lindas. Lindas igual a mãe. E o pai. Claro. Não tem aquele negócio do Face? Lá. Agora que está na moda, põe o pai e a mãe e faz. A gente não fez, porque ia dar 0 papai. Então eu não fiz. Mas as minhas filhas são lindas. E eu amo, minhas filhas loucamente. Eu faria tudo por elas. Só não viraria mulher. Mas eu amo as minhas filhas loucamente. Mas sabe, se a minha filha um dia chegasse, com muita dor no meu coração eu falo isso, esse é o homem que eu quero casar, e eu olhasse para o cara e visse que o cara é um mama boy, que não sabe tomar decisões, que viveu a sua vida inteira na vida de iogurte e videogame, a primeira coisa que eu ia falar é: não. Porque os que vivem de iogurte e videogame não sabem tomar decisões, não sabem enfrentar dificuldades, não sabem que a vida é vivida num level hard. Não sabem. As minhas filhas não vão casar com um cara desse. E vem falar comigo. Vem, vou deixar meu kimono ali. Quer conversar? Senta aqui, vamos conversar. Ali atrás tem um tatame, quer ir lá? Sabe? Porque não dá. E a gente viver a nossa vida cristã, principalmente nesse level easy, não vai fazer de você um cristão maduro. Um cristão que vive a palavra. Um cristão que vive com Deus. Mas se a gente continuar lendo, acontece uma coisa fantástica na Bíblia. Nessa passagem, por mais que tudo pareça ser desconectado, depois que Deus fala que vai levar o seu povo pelo deserto, a Bíblia nos narra 4 versículos fantásticos. E a gente vai dar uma lida. Abre aí de novo no versículo 18, eu quero ver com vocês. O versículo 18 diz assim, assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram para o Egito, preparados para a guerra. 19.
Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando ele disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. 20-22 diz assim, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etá, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ou seja, depois que Deus decide levar o seu povo pelo caminho mais comprido, decide levar o seu povo pelo caminho mais tortuoso, talvez o mais difícil, com várias dificuldades, o que Deus está nos dizendo nessas 3 passagens, nesses 3 trechos que eu li é o seguinte, que nos dá a ideia de que Deus vai estar junto, de que Deus é o que guia, de que Deus é o que auxilia, de que Deus é o que acompanha. Deus não escolhe deliberadamente escolher o caminho mais difícil para o seu povo e diz: agora te vira, meu irmão, vai lá ser alguém na vida. Aqui está a dificuldade, te vira homem. Para de ser moleque mimado, para de ser menina mimada, princesinha, te vira. Deus não faz isso. Eu tenho vontade de fazer isso com vocês às vezes. Mas Deus não faz, Deus diz: olha, o caminho é difícil. O caminho que eu escolhi para vocês é mais comprido. O caminho que eu escolhi para vocês é mais difícil, mais tortuoso. Mas olha, eu estou indo com você. Sou eu que vai te guiar por esse caminho. Sou eu que vai auxiliar você quando tiver inimigo. Sou eu que vou te proteger. Sou eu que vou estar em forma de uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Sou eu que vou estar com você. Muitas vezes a gente olha para a dificuldade, a gente não quer enfrentar porque realmente é muito difícil para nós. A gente não quer bater de frente, a gente não quer dar de cara com a dificuldade. A nossa tendência é bater e voltar mesmo. É porque a gente muitas vezes quer enfrentar tudo isso sozinhos. E sozinhos a gente não consegue nada. A gente não consegue nada. Mas o que Deus diz nessa manhã para nós é que, sim, a vida cristã é viver a vida no hard mode. O tempo todo. Não tem um dia de folga. É o tempo todo lutando contra o pecado que há em nós, o velho homem que há em nós, lutando contra a cultura, o entorno que há em nós, ao redor de nós. É lutando contra tudo isso todos os dias de nossa vida até a gente morrer. É um level hard, o tempo todo. Mas que Deus não nos abandona para jogarmos esse jogo, para vivermos essa vida sozinhos. E Deus mesmo está conosco. E Deus mesmo nos guia. E Deus coloca pessoas para te ajudarem. Irmãos e irmãs na fé para te ajudar. Deus coloca a igreja na sua vida. Para que você possa caminhar, viver o modo difícil. Não sozinho, mas acompanhado. Mas existe um start, uma saída. Sabe, quando você joga videogame, você pode apertar. Está indo tudo mal, você aperta o botão. Quit. Restart. Não existe isso. Não tem como dar o quit. Não tem como dar o restart. A nossa vida é uma coisa só. E é para ser vivida no nível mais difícil. Enfrentando todas as coisas. Não sozinhos, mas com Deus. E eu sei que você deve ter um monte de problema escondido. Eu sei que você deve ter um monte de dificuldade que você passa escondido, sem querer falar para ninguém. Tudo bem. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã sabendo de que existe sim um Deus, que talvez tenha colocado essa dificuldade na sua vida. E que você pode muitas vezes tê-lo culpado, ter dado as costas para Deus e ter dito: olha, sai fora, eu não quero mais saber disso. Mas eu quero te dizer nessa manhã que a dificuldade que Deus põe tem um propósito para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. E nessa dificuldade, nesse deserto, nesse problema, você não está sozinho, porque há um Deus todo-poderoso que está lá com você. Que torce para que você seja um cristão maduro, uma pessoa madura. Enquanto formos viver na bolha, enquanto formos viver de iogurte, vamos nos tornar pessoas
Porque não sabem viver. Não a vida. Não sabem viver a vida cristã da maneira que ela tem que ser vivida. E sempre vamos bater e voltar. E sempre vamos desviar. E sempre vamos desistir. E não é isso que Deus quer. A sua vida não vai ser maravilhosa. Tem um lugar no Texas chamado Sugarland. Nem lá a vida é fácil. Lá a vida é difícil também. Em qualquer lugar que você for viver, a vida é difícil. Ser cristão no mundo hoje é difícil. Mas nós temos o único que é capaz de nos fazer vencer. Que nos acompanha de dia e de noite. E que nos guia através do deserto até a terra prometida. E é esse Deus que te promete nessa manhã que apesar de toda a dificuldade, apesar de todo o problema que você possa enfrentar ou que você enfrenta hoje, e que lá na frente, na sua vida como adulto, como homem, mulher, pai, mãe, marido e mulher, você vai viver, existe um Deus que é o único capaz de te levar por todo esse caminho tortuoso e te dar a vitória. Time de Deus, eu vou contar um segredo para vocês que eu sempre ouço de vocês. Sabe o que as pessoas sempre me dizem do time de Deus? É um bando de gente mimada. Sabia? Vocês têm a fama de ser um bando de gente mimada. E sabe o que eu digo quando eles falam isso para mim? São mesmo. Eu não os defendo. Eu não os defendo. Porque a culpa talvez não seja de vocês. Talvez seja a culpa da geração anterior que sofreu pra caramba para se estabelecer. E não queira que vocês sofram. E é até bonito, é por amor que eles fazem isso. Mas o meu desafio nessa manhã, o desafio de Deus, é para que quando surgirem as dificuldades, você não saia correndo para baixo da saia da mamãe. Mas que você enfrente. Não só agora na adolescência, mas quando você crescer. Que você tome decisões baseadas no que Deus quer. Porque é assim que a vida é. Infelizmente, ou felizmente. Então, pessoal, vocês são pessoas mimadas sim, viva com isso, aprenda com isso. Mas você não vai poder ser para sempre mimado. Você vai ter que uma hora crescer, uma hora você vai ter que amadurecer. Você não vai poder ser um cristão mimado, que espera que Deus coloque tudo e te dê tudo nessa vez. Se você quer isso mesmo, vai para outra igreja que promete isso. Eu não prometo nada disso, Deus não promete nada disso. O que eu sempre falei para você, Deus promete perseguição, sofrimento, vida dura, eu sempre falei isso para vocês. É isso que Deus promete. Mas Deus promete que Ele vai estar conosco. Então o time de Deus está na hora de amadurecer. Está na hora de crescer. De ser maduro na fé. E como consequência, maduros como homens e mulheres nessa sociedade. Se não, iogurte e videogame. Esse é seu futuro. E não acha que é um futuro bom, porque de iogurte ninguém sobrevive muito tempo. De videogame, não dá para você jogar sem enjoar daquilo que você está fazendo. Meus queridos, o desafio dessa semana é, tem dificuldade? Vamos enfrentar com Deus. Se você precisar de ajuda, estamos aqui para te ajudar. Mas em frente. Não fuja, não saia pela tangente. E que Deus possa te abençoar. Vamos orar. Ou você pode estar pensando, Miss, minha vida está muito boa. Miss, cara, vamos levantar o lugar aí, seus folgados, mimados. E você pode estar pensando, mas Miss, cara, você está viajando essa palavra. Minha vida está muito boa. A minha vida está boa, eu não sei de nenhum problema que acontece na minha casa. Pois bem, você é um cara super protegido, que não sabe de nada. Está na hora de você sair da bolha e enfrentar a realidade do mundo que está ao seu redor. Sair de dentro das quatro paredes da igreja, onde ser cristão é fácil. E viver nesse mundo, onde ser cristão te leva a sofrer.
te leva pelo caminho, pelo deserto, te leva por dificuldades que talvez seus amigos que não são cristãos não passem. Te leva por caminhos onde você olha para a vida do cara que não vai na igreja e você diz, olha como o cara vive bem, e por que eu sou assim? Talvez você ser cristão no mundo de hoje, na sua sociedade, no meio onde você vive, seja não ter as coisas que todo mundo tem. Mas isso é normal. Isso não é um castigo. A dificuldade não é uma punição. Deus escolheu o caminho mais comprido, não como punição, mas por amor, por misericórdia. Depois eles ficaram 40 anos rodando, sim, mas foi por desobediência. Mas a princípio Deus levou o seu povo ao deserto, para que ele pudesse aprender, ser preparado, crescer, amadurecer. Time de Deus, dificuldades vão vir, e não tem jeito. Seu pai e sua mãe não vão estar lá para sempre para te proteger de tudo isso. E o que você vai fazer? Vai mandar o WhatsApp para o Miss? Eu vou ignorar. Porque você precisa aprender que existem dificuldades. Mas principalmente existe um Deus. Existe um Deus todo-poderoso, que é muito maior que a dificuldade. Um Deus muito maior. Um Deus todo-poderoso que está disposto a te guiar, a te auxiliar, a te proteger. É preciso um start para você querer caminhar a vida no hard mode. E sabe qual é? É abaixar a guarda, é estourar a bolha, é sair da redoma, do mundo da fantasia, do mundo dos meninos e meninas mimados do TD, e dizer, Deus, se você está comigo, vamos que vamos. Então qual é a nossa oração? Que Deus possa te encorajar a ser um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã, maduros na fé, que passam por dificuldades e sofrimentos, sem se abalarem, sem dar para trás, mas que enfrentam na fé e na certeza de que existe um Deus. Então tem alguns momentos orando, e depois vamos louvar ao Senhor. Você não precisa procurar por dificuldade. Você não precisa complicar a sua vida. Elas já vão vir. E a questão é, o que eu vou fazer quando elas chegarem? Eu vou me desviar? Eu vou perder a minha fé? Ou eu vou dizer a Deus, vamos porque você é Deus. E Deus faz acontecer o seu milagre, a sua maravilha na minha vida. Então não tente complicar nada. As complicações já vão vir. Fazem parte do pacote. Fazem parte do viver o modo hard.
Senhor Deus, queremos te agradecer imensamente de todo o nosso coração por todas as dificuldades que o Senhor põe em nossas vidas. Dificuldades que não servem para nos afundar, dificuldades que não servem para nos dizer que não somos nada e que somos perdedores, mas dificuldades que têm o propósito de nos fazer crescer e amadurecer na fé, na confiança em Ti, Deus. Obrigado porque mesmo não merecendo sermos provados, mesmo não merecendo termos o caráter aprovado por Ti, que és Deus Todo-Poderoso, o Senhor assim o faz, e o faz por amor. Deus, obrigado porque nesse caminho tortuoso, difícil, duro dessa vida, não de agora só, mas a vida toda, como cristão nesse mundo, essa vida dura que temos que viver, no level hard, o Senhor não nos deixa sozinho, mas o Senhor nos acompanha, o Senhor nos encoraja, o Senhor torce por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor se dispõe a nos guiar, a nos ajudar e a nos proteger. Deus, que nosso coração seja desafiado pelo Teu Santo Espírito, a não fugirmos das dificuldades, nem criarmos dificuldades, mas aquelas que vêm à nossa vida, que nós possamos vencê-las com fé, crendo nesse Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor possa sim operar um milagre em nosso coração, para que possamos ser homens e mulheres maduros, responsáveis, que sabem tomar decisões de acordo com a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado pelo deserto, muito obrigado pelo caminho mais longo, tortuoso e difícil, mas principalmente muito obrigado, porque o Senhor está conosco. É o que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém. Sente no seu lugar.